Provérbios 31, 25 diz assim: reveste de força e dignidade e sorri diante do futuro. Eu não poderia jamais começar a ministrar sobre mães que se cuidam sem abordar esse versículo, sem falar daquilo que nós precisamos primeiramente trabalhar, que é dentro de nós, que é o nosso interior. Eu creio muito que o exterior revela o que está lá dentro. Nós passamos, nós refletimos o que a gente guarda aqui dentro. Então, o primeiro aspecto que nós precisamos abordar nessa série é a mãe que se cuida, ela se preocupa com o seu interior. A mãe que se cuida, ela se preocupa com as suas emoções. A mãe que se cuida, ela se preocupa em se fortalecer espiritualmente. Não tem como eu conseguir conciliar a minha maternidade, o meu casamento, a minha identidade, eu ter prazer em me vestir, eu ter prazer em olhar no espelho, se dentro de mim tá um monte de bagunça, tem um monte de coisa desorganizada. Então é tremendo a gente perceber nesse texto quando ele fala, olha, reveste de força e dignidade. E por revestir de força e dignidade, ela consegue sorrir para o futuro. Então, o sorriso é uma consequência da atitude que ela tem, de se revestir de força e de se revestir de dignidade. E aí eu quero, baseado nesse versículo, te fazer uma pergunta. Você já parou para refletir sobre isso? Você já parou para pensar, dentro da sua lista de prioridades, aonde você se encontra? Qual é o tempo que você tira para você mesma? Qual é o tempo que você tira para fazer algo que te dá prazer? O que você costuma fazer para você mesma? Você já parou para pensar nisso? Na última live nós falamos um pouquinho sobre renúncia, né? E é normal, é natural. Eu falo que renúncia é sinônimo de mãe. Eu falo. Eu sei que não é, mas é sinônimo, porque a gente vive renunciando tudo, né? A gente renuncia o sono desde que os meninos nascem. Para começar, a gente renuncia o corpo. Né? Aquele corpo malhado, trabalhado, que sei lá, começa a ganhar forma, começa a ganhar peso, começa a ganhar algumas estrias, começam a ganhar algumas celulites, né? Por conta da gestação. Depois vem a amamentação, talvez a gente ganhe um pouquinho de flacidez na mama, por conta também da amamentação. A gente ganha algumas ruguinhas por conta da preocupação de gerir, de instruir, de treinar. Então a gente renuncia pele, a gente renuncia corpo, a gente renuncia tempo, a gente renuncia comida quente. Quantas vezes nós abrimos mão de comer na hora para dar comida primeiro para os nossos filhos, para alimentar os nossos filhos? Não é verdade? Então nós nos acostumamos a renunciar tudo. Nós nos acostumamos a viver nesse mundo de renúncias. É fácil para nós, não é tão difícil renunciar à última bolacha do pacote. Não é tão difícil. Meus meninos amam essa bolacha. Ontem até comprei, eles amam. Não como com frequência, mas eles amam. E eu também amo. A de meio amargo, principalmente, essa é ao leite. E aí, às vezes acontece, tem a última no pacote, é justamente aquela que eu queria comer. E muitas situações eu dou. Claro que nem sempre, porque lembra que eu te falei que a gente tem que ensinar o princípio da honra, e eles precisam aprender a nos honrar, mas é natural para nós. E às vezes nós renunciamos até o nosso tempo para nos encher de força e dignidade. O nosso tempo de qualidade conosco mesmo, o nosso tempo de nos alimentarmos, o nosso tempo de nos fortalecermos. Tem um texto na palavra que conta a história de Davi. Davi, ele saiu de Ziclag e ele foi lutar em Gate. Mas na hora que ele chegou, ao contrário, ele saiu de Gate e foi para Ziclag. E quando ele chegou lá,
O rei dali não deixou que ele continuasse, ele volta para a cidade dele. Quando ele retorna para a cidade dele, sabe o que acontece? Ele lida com uma situação muito contraditória, muito difícil. Ele vê a cidade pegando fogo e ele não vê as mulheres e os filhos naquele lugar, porque as mulheres e os filhos tinham sido levados cativos pelo povo inimigo. E ele lida, além dessa situação de crise, o exército dele, que estava com ele na guerra, que volta junto e vê toda aquela situação, a palavra de Deus fala assim, ó, e os seus, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Então ele enfrenta a perda da cidade, ele enfrenta a perda das mulheres e das crianças, e os homens que lutavam com ele, que fazia parte do exército, ainda fala que vai apedrejá-lo. Davi estava angustiado de alma, tem um versículo que fala, Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Estava muito angustiado, estava muito amargurado, estava muito triste, estava muito abatido. Foi um momento de muita dor, foi um momento de muito sofrimento. A emoção de Davi ficou totalmente abalada, totalmente prejudicada. Sabe? A palavra de Deus relata nos detalhes. Ele sofreu muitas pressões e muitas situações adversas num dia só. Mas sabe por que eu te contei essa história? Porque no final do versículo 6 do capítulo 30 de 1 Samuel, fala assim, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Esse versículo remete ao que nós falamos em Provérbios 31. A mulher se encheu de força e dignidade. Ela se fortalecia no Senhor. Ela se enchia de Deus. Ela se alimentava de Deus. Sabe, queridas, não é porque eu sou pastora que eu não passo adversidades. Ah, não, mas você é santa. Tem nada disso, né? Nós somos humanos, nós falhamos, nós erramos, nós temos as nossas limitações, não é porque o meu esposo é pastor, que ele é um santo maravilhoso. Não, nós temos crises conjugais, eu tenho crises na maternidade, eu sou igual a você. Não tem nada a ver. Mas eu tomei uma decisão. E eu falo sempre pro Senhor, eu falo, Senhor, me acorda todos os dias de manhã. Não me deixe ficar na cama, eu não quero perder esse tempo de me encher com o Senhor antes de passar, antes de transbordar. Porque eu só posso transbordar se eu estiver cheia. Eu só posso transbordar alegria na vida dos meus filhos se eu me encher da alegria. Eu só posso transbordar amor na minha casa se eu me encher de amor. Eu só posso transbordar, sabe, de beleza, né, de sorriso se eu me encher disso. Então eu tomei uma decisão. Eu sei que não é fácil para nós. Tem mais ou menos uns 15 dias que eu arrumei uma pessoa para me ajudar. Não, hoje tá fazendo um mês, 30 dias hoje, que eu arrumei uma pessoa para me ajudar aqui em casa. Mas eu sempre tive crise com ajudante. É como se fosse sei lá, fizesse parte de um processo, assim. E a vida de você conciliar 3 filhos em idades diferentes, marido, casamento, discípulos, pastoreio, casa, eu sei, eu faço isso, né? Então eu tinha que conciliar, lavar roupa, passar roupa, organizar a casa. Eu até desisti um tempo da academia e comprei um treino em casa para aumentar a minha produtividade. Eu não deixei de malhar, mas eu comecei a fazer em casa, por quê? Porque eu considerava até os minutos para ir para academia como temporariamente difícil para mim, porque eu tinha outras atividades para realizar em casa. Então a minha vida é muito frenética, ela é muito corrida, ela é muito ativa. Sabe o que eu decidi? Acordar às 5h30 da manhã todos os dias, porque eu precisava me encher. Eu preciso me encher. Então antes eu acordo os meus filhos 6h05. Então, antes de acordá-los, eu preciso me encher. Então, eu estabeleci isso como uma prática de vida. Antes de fazer qualquer coisa,
Eu falo para o Senhor, antes de mexer nas redes sociais, antes de mexer no celular, eu falo, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso me alimentar, eu preciso me renovar, eu preciso me encher de força e dignidade, como está escrito em Provérbios 31. Não tem como eu sorrir para o futuro, não tem como eu sorrir para os meus filhos, não tem como eu sorrir para o meu cônjuge se eu não me encho de força e dignidade. Não tem como. Davi, ele entendeu, ele estava diante de uma crise muito extrema. Ele estava diante de uma crise muito potencializada, maximizada. Muitas adversidades aconteceram no mesmo dia, no mesmo momento. Sabe? Ele não tentou se justificar, ele não tentou contornar a situação diante dos homens, ele não tentou fazer nada, ele nem tentou procurar a esposa e os filhos primeiro. A procura da esposa e dos filhos foi uma consequência. Primeiro ele foi para a fonte. Primeiro ele se fortaleceu no Senhor. Ele se fortaleceu. Sabe, em 1 Samuel 30, versículo 6 diz: Davi, porém, se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Querida, a primeira arma que nós precisamos aprender em relação a esse tema, mães que se cuidam, é cuidar do nosso interior. É cuidar das nossas emoções, é cuidar de nós mesmas, sabe? Eu não vou conseguir exalar vida, eu não vou conseguir exalar amor, eu não vou conseguir exalar paz se comigo, se em mim, se dentro de mim está tudo bagunçado. O equilíbrio, ele vai vir da fonte. Preste atenção, se o seu carro acaba o combustível e você precisa se locomover, se eu coloco água dentro do tanque de gasolina, o carro vai andar? Se eu coloco qualquer outro tipo de líquido, que não seja o petróleo, né, a gasolina, o álcool, o diesel, né, tirando os carros híbridos, mas eu tô falando de uma força específica, ele vai andar? Existe um produto específico que faz com que o carro ande. Assim também é com a gente. Existe uma força específica que faz com que nós nos locomovamos, que faz com que nós saiamos, sabe, do marasmo, da mesmice, das crises, que é uma pessoa, que é Jesus Cristo. Existe uma força, entende? Que nos faz reluzir, que nos faz brilhar, que nos faz transbordar por onde nós passamos. A nossa verdadeira força está em Cristo. A nossa verdadeira força está no Senhor Jesus. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos enche, é Ele quem nos renova. Eu preciso brilhar na minha casa, sim, claro. E vai ser automático, sabe, queridas? Vai ser automático. Não vai ser difícil. Eu saio do meu lugar lá, né? Do meu cantinho de oração. Quando eu entro no quarto dos meninos, eu já entro fazendo farra. Eu já entro brincando. Bom dia, valentes. Mais um dia que o Senhor concede. Mais um dia de oportunidades. Mais um dia para vocês desfilarem. Mais um dia para vocês darem o show de vocês. Mais um dia para vocês influenciarem. Eu já entro exalando vida, porque eu acabei de me encher. Todas as vezes que eu desço para o meu quarto de guerra ou para o meu quarto de oração, ali eu estou tomando uma atitude de me encher de força e dignidade. Esse é o primeiro cuidado que nós mulheres precisamos ter. Ou abordando o nosso tema, que nós mães precisamos ter. É o cuidado das nossas emoções, do nosso coração. Essa estratégia, sabe? Esse princípio que Davi nos ensina, que a mulher de Provérbios nos ensina, é a base. É a base para nossa força. É a base para nós continuarmos a caminhada e não desistirmos. É a base para nós perseverarmos no processo. E se eu não faço a base, eu não vou conseguir caminhar muito longe, eu não vou conseguir chegar em lugares altos ou estratégicos, ou levar os meus filhos a cumprirem um propósito. É a base.
A base é a maternidade. A base é a maternidade. Sabe, nós precisamos perceber isso. Nós precisamos nos desafiar diariamente a buscar o verdadeiro alimento, a verdadeira força. É tão tremendo esse versículo, quando a mulher de Provérbios ela fala, ela reveste de força e dignidade, porque ela se revestiu de força e dignidade, ela sorri. Ela sorri diante do futuro. É muito forte. Porque sorrir diante do futuro fala de confiança. Fala de descansar, de acreditar, de não temer. Porque futuro é algo que está fora da nossa alçada. Está fora daquilo que a gente programa, controla, não é assim? Futuro está falando de algo que eu não sei quando vai acontecer, como vai acontecer. Mas eu não temo, sabe por quê? Porque eu me enchi de força e dignidade. Eu não temo o futuro, eu posso sorrir. Eu posso sorrir diante do futuro, porque eu sei em quem eu tenho crido. Porque eu me enchi de força e dignidade. Eu não temo aonde os meus filhos irão. Eu não temo com quem os meus filhos andarão. Eu não temo, sabe, a negociação do meu esposo, né, como provedor, como sacerdote. Eu não temo a maneira como ele vai conduzir a nossa casa, a maneira como ele vai gerir o nosso lar. Por quê? Porque eu me enchi de força e dignidade. Porque o Deus soberano que cuida de todas as coisas, que cuida de tudo, ele já me fortaleceu, ele já me encorajou. Percebe? Então, você precisa entender esse princípio. A primeira coisa que dessa live, dessa série, Mães que se Cuidam, aprenda a se encher de força e dignidade. E para você se encher de força e dignidade, você precisa buscar na fonte. Jesus é a nossa verdadeira força. Jesus é a nossa verdadeira força. Agora você pode me perguntar, mas eu nem sei como orar, mas eu nem sei como fazer isso. Para você é fácil, porque, né, você nasceu num lar cristão, você mexe com isso. Deixa eu te falar algo. O Senhor conhece as nossas limitações. E ele não se impressiona com a eloquência, né, com o falar bonito, com a voz empossada. O Senhor não se impressiona com isso. Tem um versículo na Bíblia que ele fala assim, olha, o Senhor não olha a aparência, ele olha o coração. Não é o fato de você só levantar as mãos, ou de você ajoelhar, ou de você falar bonito, maravilhoso. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o seu coração. O Senhor conhece a sua simplicidade, o Senhor conhece, sabe, a sua casa, o Senhor conhece o seu jeito de conversar, então só conversa. Eu lembro uma vez que eu estava passando uma situação, uma crise, né, assim que a gente entregou a igreja e nós tínhamos feito uns projetos e infelizmente esses projetos não aconteceram. E eu estava muito angustiada e eu me lembro de colocar uma cadeira, eu sentar na cadeira e colocar uma cadeira do meu lado. E aí eu peguei e coloquei a cadeirinha do meu lado, assim, tá vendo? E eu sentei do lado e falei, Senhor, agora eu preciso de você, nós vamos bater um papo. Eu quero que o Senhor sente aqui agora como meu amigo. E eu conversei, como se realmente ele estivesse, e ele estava mesmo, porque quando a gente busca o Senhor, ele faz questão de nos ouvir, ele nos responde, ele prontamente, ele atenta os seus ouvidos para nos escutar, porque ele se importa conosco. E foi tão poderoso aquele momento, de uma maneira tão informal, e eu saí de lá tão aliviada, tão convicta, sabe? Que o Senhor estava fazendo todas as coisas e que eu poderia descansar. Eu saí de lá tão aliviada, era como se eu colocasse nele toda a minha carga, todo o meu fardo. E eu quero finalizar dizendo para você, a palavra de Deus fala, né? Às vezes a gente está tão cansada, tão desanimada, às vezes a gente está achando o processo tão árduo, tão difícil, tão conturbado. E aí a palavra de Deus vem para nós e ela fala, olha, vinde a mim, todos vós
que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Vinde a mim, você que está fadigada da maternidade, você que está fadigada do seu casamento, você que está fadigada da sua vida, que não consegue olhar no espelho, não se vê bonita, ou não tem prazer em sorrir. Ele fala, vinde a mim e eu vos aliviarei. Vinde a mim e eu vou trazer para você o consolo. Vinde a mim e eu vou trazer para você a paz. Vinde a mim e eu vou te entregar. Eu vou te dar aquilo que você precisa. O Senhor é o verdadeiro combustível, sabe? Que nos faz locomover. Ele é o nosso verdadeiro combustível. E o apelo de Deus para nós hoje é: eu estou aqui, de braços abertos, pronto para te abraçar. Eu estou aqui pronto para te receber, pronto para trazer a cura para o seu coração, pronto para trazer uma nova perspectiva. Hoje eu estou aqui para te encher de força e dignidade. Então, meu desafio para você hoje é: a primeira maneira que você precisa aprender para você se cuidar, tire um tempo com o Senhor. Eu não sei qual é o seu horário, o meu eu faço antes de acordar os meninos, mas você pode fazer à noite, você pode fazer à tarde. Entra para um lugar secreto, pode ser no seu quarto, que seja no seu banheiro. Não é questão de tempo, vai ter que ficar 1 hora, não, você vai definir. Que seja 5 minutos. 5 minutos. Coloca ali uma canção, ou também não precisa, se não quiser, e conversa. Conversa com aquele que te ouve. Só você pedir para ele: Senhor, eu sei que o Senhor me ouve. Eu sei que o Senhor me ouve. Então me enche de força e dignidade para vencer esse dia. Me enche de força e dignidade para influenciar os meus filhos e o meu marido. Me enche de força e dignidade para revelar o Senhor por onde eu passar, porque eu quero sorrir diante do futuro.